king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings, and he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent, and he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Muito bem, gostaria de dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Com certeza é a melhor escolha que você fez. Quando a gente se dirige para tirar tempo para estar com Deus, é a melhor escolha que a gente pode tomar na nossa vida. Então pode ter certeza que, pelo simples fato de você ter vindo à igreja, ter colocado o pé aqui dentro, estar indo em direção a Deus, você vai receber uma bênção especial essa noite. Eu queria saudar a todos, dizer que vocês são muito bem-vindos. Quem está nos assistindo também, ali via internet, que também seja bem-vindo, você também é nosso convidado. E eu queria saber se nessa noite tem alguma pessoa que está nos visitando, quem sabe vindo pela primeira vez aqui na igreja. Deixa eu saber se tem alguma visita, posso ver a mão aqui de cima? Muito bem, olha, vocês são muito bem-vindos. E eu queria que vocês ficassem em pé agora para a igreja conhecer vocês, pode ser? Fiquem em pé. E vocês vão receber um abraço bem gostoso de quem está do lado. E voltem sempre, nós estamos muito felizes por receber você aqui, tá bom? Essa é uma igreja que está de braços abertos sempre para te receber. Que bom que você vem. Nós estamos iniciando agora uma série de 4 domingos que nós vamos pensar um pouquinho nesse tema.
o incomparável Jesus Cristo. Todos os domingos aqui nessa igreja nós temos cultos especiais, séries especiais. Nós vamos ter essa série que vai durar 4 domingos. Então, começando nesse domingo, até o domingo que vai acontecer no dia 7 de setembro, nós vamos viajar um pouquinho aqui sobre esse tema, o incomparável Jesus Cristo. E eu quero convidar você a vir, não pelo pregador, pelas pessoas que estarão aqui à frente, mas por Ele, por Jesus. Tenho certeza que nós vamos aprender muito e vai ser uma bênção. A gente vai conhecer melhor a pessoa de Jesus e a gente também vai poder entender alguns de seus revolucionários ensinos que às vezes a gente não pensa. No século XIX, uma pessoa, um autor anônimo, escreveu um pequeno parágrafo falando sobre Jesus. Muito belíssimo, por sinal. Eu queria compartilhar com vocês. Olha só o que essa pessoa fala da pessoa de Jesus. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma grande cidade, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar onde ele nascera, não fez qualquer uma dessas coisas que associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se levantou contra ele. Seus amigos o abandonaram. Foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado na cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado, pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram. E hoje ele permanece como o personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, todos juntos, não tiveram sobre a vida dos homens nesse planeta o impacto que teve essa vida solitária. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente fica impressionado. Uma vida solitária, uma pessoa simples como foi Jesus, ter dividido a história da humanidade em antes e depois de Cristo. E ao longo dos anos, ao longo da história, a gente tem visto muitos imperadores, conquistadores, poetas, filósofos, pessoas inteligentes se levantarem, mas o tempo passa e essas pessoas são esquecidas e a maioria delas ficam apagadas nas páginas da história junto com aquilo que elas conquistaram ou ensinaram ou os seus ensinos. Mas Jesus, não, com Jesus não. O tempo passou e ainda ele permanece tão atual como era na época em que ele viveu. Também a gente observa que muitas pessoas têm se levantado como inimigo de Jesus, tentando fazer com que ele seja apenas um mito. E durante os séculos, usaram de muitas estratégias da mente humana, filmes, músicas, livros e outras coisas mais, para tentar apagar Jesus. Só que esse povo, os inimigos de Jesus, passaram e os ensinos ou as hipóteses que eles levantaram contra Jesus, elas só serviram para uma coisa: para aumentar a curiosidade das pessoas e tentar conhecer Jesus. Todos passaram, mas Jesus permanece. Que personagem é esse? Quem é Jesus? Algumas pessoas dizem que Jesus, ele não passou de um bom homem, uma pessoa que foi boa, que fez diferença na sua época. Outros até dizem que ele foi um mestre da moral, uma pessoa que dá para a gente copiar, que dá para a gente tentar ser parecido com ele. Mas algumas pessoas dizem que Jesus não passou de um mito, não passou de um personagem inventado. Algumas pessoas dizem que Jesus é Deus, o Messias. Quem é Jesus para você? Essa pergunta é muito importante.
a gente responder ela. Na verdade, a resposta dessa pergunta, a maneira como a gente enxerga a pessoa de Jesus, pode mudar o curso da nossa vida. Pode mudar radicalmente quem nós somos. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessas 4 noites. A gente vai estudar um pouquinho sobre Jesus. Na verdade, o próprio Jesus fez essa pergunta. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Jesus mesmo teve interesse, e tem interesse, em que a gente procure na Bíblia, na história, na filosofia, nos argumentos, tentar entender quem foi Jesus. E ele aqui faz essa pergunta num momento bem especial do ministério dele. Ele junta os seus discípulos, e no versículo 13 ele faz uma pergunta. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E os discípulos então responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros algum dos profetas. Mas Jesus continuou, no versículo 15, e vós, que dizeis que eu sou? O próprio Jesus se interessa em que a gente procure a resposta dessa pergunta. E nós vamos tentar, nesse período, descobrir algumas coisas. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, para a gente pedir a presença de Deus, para nós fazermos uma pequena oração. Pai querido, obrigado porque estamos aqui nessa noite para aprender do Senhor, para tentar, Senhor Deus, pensar um pouquinho na pessoa de Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que o simples fato de pensarmos no Senhor muda a nossa existência, mas nós queremos uma resposta do Senhor, uma convicção causada pelo Espírito Santo. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Nos responde, Senhor Deus, através da Tua palavra, através dessa série. E nos ajuda a tomar decisões na nossa vida. São as bênçãos que te pedimos, usa-nos nesse momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a gente vai à Bíblia e a gente estuda um pouquinho a história de Jesus, a sua vida, os seus ensinos, o nascimento e a morte de Jesus, a gente consegue entender um pouquinho quem ele era. E uma das características de Jesus é que ele é diferente de tudo o que nós esperamos para essa vida, tudo que a cultura atual busca. Jesus é uma pessoa assim, paradoxal à nossa cultura. E a gente vai perceber isso no decorrer da vida. Por exemplo, quando a gente lembra do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi totalmente diferente do que o que nós conhecemos hoje. A morte de Jesus também pertence ao mundo do sobrenatural. E de certa forma, só o nascimento de Jesus é compatível com a morte. Os dois pertencem ao reino do sobrenatural, diferente de qualquer maneira que nós seres humanos entramos no mundo. A maneira como Jesus viveu também foi diferente. Ele viveu na pobreza e na obscuridade. Vocês sabem, Jesus só cruzou uma vez o território do seu país, ele só visitou um outro país uma vez. Isso quando ele era bebê, fugindo ainda para a terra do Egito. Ele nunca andou mais do que 160 quilômetros de distância. E hoje, geralmente, a gente coloca como uma pessoa importante, aquela que viaja e que vai para outros lugares. Mas Jesus nunca se preocupou com isso. Ele concentrou a sua vida ali, nas vilas próximas de onde ele nasceu. E mesmo assim, ele conseguiu mudar o mundo todo. Não viajou o mundo, mas mudou o mundo. Jesus, ele nunca recebeu estudo especializado, nunca foi a uma faculdade. Aprendeu com a sua mãe, foi um simples carpinteiro até a idade de 30 anos. Só que a gente vê Jesus, ainda quando bebê, preocupando um rei, e com 12 anos de idade, Jesus já confundiu doutores com a sua inteligência e com a sua sabedoria. Que fantástico, né? Quando Jesus era adulto, quando Jesus foi adulto, ele governou o curso da natureza. Acalmou a fúria dos ventos e fez do mar o seu tapete. A gente vê isso na Bíblia. Ele nunca compôs uma música e nem um livro. Mas ele proveu tema para mais canções e livros do que qualquer outro autor, ou juntando todos eles, Jesus conseguiu fazer isso, sem ter escrito um livro, sem ter escrito uma música. Ele nunca foi um médico assim formalmente, nunca exerceu a medicina formalmente. Mas
ele curou milhões, muitas pessoas na sua época. Muitas pessoas. Sem cobrar consulta e também sem o uso de remédio. Esse foi Jesus. Jesus, ao longo da história, também tem curado mais corações partidos do que todos os psicólogos juntos, sem ter feito a faculdade de psicologia. Jesus também nunca comandou um exército, nunca usou uma arma, mas nunca houve na história um líder com tantas pessoas, com tantos voluntários aos seus pés. Diferente do que a gente vê hoje. É impressionante a gente ver como Jesus tratava as pessoas também. A gente nunca vê Jesus afobado demais, corrido demais, sem tempo. E Jesus era uma pessoa que tinha muitas tarefas. Ele, no intervalo ali, muitas vezes a gente vê, por exemplo, em uma ocasião, os discípulos levando ele para um outro lugar no barquinho, Jesus dormindo. Era cansativo o dia de Jesus. Mas a gente nunca vê ele afobado, passando por alto quando vê uma pessoa necessitada. Quando Jesus via alguém, um pobre, um miserável, alguém excluído, Jesus parava e Jesus dava atenção. Diferente do que as pessoas fazem hoje. Às vezes a gente se julga muito ocupado, muito atarefado para parar e dar atenção para as pessoas. O método que Jesus usou para cumprir a sua missão também foi revolucionário. Ele nunca usou a propaganda. Esse é um meio que as pessoas usam muito para se promover. A gente vê hoje nas propagandas políticas, por exemplo, o povo brigando por segundos. Mas quando Jesus fazia algo de bom, Jesus, pelo contrário, ele dizia assim: não fala o que eu fiz. Jesus pedia silêncio. Jesus não usou essa maneira para alcançar a sua missão. Jesus também não usou a força, como muitas pessoas fazem. Ele não preparou um exército, ele não fez a força, ele não conquistou pessoas à força. A única arma que Jesus usou foi a sua integridade, aquilo que ele era. Aquilo que Jesus pregava, ele vivia. Aquilo que ele vivia, ele pregava. As pessoas viam nele alguém íntegro. E isso por si só fez as pessoas serem atraídas para ele. Poucas pessoas fazem isso, né? Essa foi a única arma de Jesus e com isso ele revolucionou o mundo. A maneira como Jesus também, como Jesus ensinava, nos desafia. A gente percebe os ensinos de Jesus nos desafiando todos os dias. Por exemplo, Jesus diz assim: os primeiros são os últimos. A gente pensa diferente, né? A gente tem que estar na frente. Mas Jesus diz: se você quer ser o primeiro, seja o último. Os mansos herdarão a terra. Geralmente é aquele que vai, que busca, que conquista. Aquele que não pretende, Jesus, esse é que vai herdar a terra. Aquele que não pretende os primeiros lugares. Ele diz assim, vivemos quando morremos. Que diferente, né, do que a gente pensa. Bem-aventurados os pobres. Todo mundo quer acumular coisas, posses. Mas Jesus disse, olha, feliz é aquele que não tem nada. Aquele que é pobre. E ele diz assim, grande é aquele que serve. Só que não foram só os ensinos de Jesus que nos desafiam, mas a pessoa, as atitudes dele também. Por exemplo, que rei deixaria ser crucificado por os seus súditos? Ou que rei que lavaria os pés dos seus servos? Tem algum rei aqui nessa terra, algum governante que faria isso? Jesus fez isso. As atitudes dele também nos desafiam todos os dias. A maneira como Jesus ensinava, quando ele ministrava um ensino à sua audiência, as conversas, os encontros de Jesus, também são fantásticos. Por exemplo, 2 exemplos. Quando Jesus conversa com Nicodemos, em João 3, você vê Nicodemos chegando para Jesus como um mestre da lei, alguém que sabe muito. Mas na metade do discurso, Jesus mostra para Nicodemos que ele não sabe nada. E no final do discurso, Nicodemos termina calado. Mais à frente, no livro de João também, Jesus narra a história, o evangelista João narra a história de Jesus e uma samaritana. Jesus chega perto de um poço, e quando ele aborda a samaritana, Jesus tem sede e a mulher tem água. Mas no final da conversa, a história se inverte. Quem tem a água é Jesus e quem tem a sede agora é a samaritana. Jesus, ele surpreendia as pessoas e nos surpreende também todos os dias. Jesus viu
e via nas pessoas, vê também aquilo que ninguém consegue perceber. Ele via as pessoas por um ângulo diferente, de uma maneira diferente. Por exemplo, analisa a escolha dos 12 apóstolos. Qualquer equipe de RH iria com certeza rir da equipe que Jesus escolheu. Os 12 discípulos, pessoas iletradas, rudes, sem nenhum preparo. Jesus colocou dentro da equipe dele um zelote e um publicano. Pedro, um zelote, que era um partido da época contra os romanos, revolucionários, que tentavam resolver a coisa com a espada. E colocou na mesma equipe um publicano, que era um cobrador de impostos, ou seja, um amigo de Roma. Colocar duas pessoas assim na mesma equipe seria pedir para sair faísca. Mas Jesus colocou. Talvez para mostrar que ele era capaz de ajudar eles a superar as suas diferenças. E Jesus pode fazer isso. Se a gente tem uma pessoa do nosso lado que vive saindo faísca, Jesus pode fazer a gente superar as diferenças. Jesus também colocou Pedro, que era uma pessoa impulsiva, uma pessoa difícil de lidar, como um dos principais apóstolos. Concedeu proeminência a Pedro, como líder deles. Qualquer pessoa que contratasse Pedro, com certeza na primeira semana já ia mandar ele embora. Mas Jesus fez isso. É um grupo que qualquer especialista daria risos. Mas a gente percebe que com esses 12, Jesus revolucionou o mundo. Jesus conseguia ver aquilo que a gente não consegue ver. A gente às vezes vê o exterior, as características, mas Jesus vê o coração. Jesus está dizendo uma coisa bem simples com a escolha dos 12. Se eu transformei eles, se eu mudei eles, eu também posso te mudar. Interessante a pessoa de Jesus. A gente vai analisando e a gente vai vendo que extraordinário. A morte de Jesus, como eu disse no início, ela também pertence ao sobrenatural. Jesus foi sepultado em um túmulo emprestado. O que era compatível, claro, com as suas intenções em permanecer no túmulo, porque logo depois ele já devolve para o dono. Os executores de Jesus brincavam ali com o manto de Jesus, que a Bíblia diz era a única propriedade que ele tinha. E ele era como? Sem costura. Afirma João 19, versículo 23. Que era um símbolo da justiça perfeita, da perfeição de caráter de Jesus. Bom, poucas pessoas lamentaram a morte de Jesus. Poucas pessoas choraram, prantearam. Mas a Bíblia mostra que a terra se comoveu. Uma cortina negra cobriu o sol durante 3 horas. E a terra estremeceu pela comoção da morte do seu autor. Em comoção pela morte do seu autor. De certa forma, o mundo estava representado ali na morte de Jesus. Jesus no centro e de um lado um ladrão com o coração duro e do outro lado um ladrão com o coração arrependido. De certa forma, todos nós somos ladrões, uns com o coração duro e outros com o coração arrependido. Na cruz, Jesus mostrou o seu sacrifício perfeito, vertendo sangue de 7 partes do seu corpo. Nós vimos ali Jesus vertendo sangue das suas 2 mãos, em expiação pelas nossas práticas pecaminosas. Vimos Jesus vertendo sangue dos seus pés, em expiação pelos nossos caminhos tortuosos, que todos os dias a gente escolhe. Das costas também Jesus verteu sangue, para libertar a gente dos nossos fardos, que a gente mesmo coloca. Da fronte, para libertar a gente dos nossos pensamentos impuros. E do coração, para libertar a gente dos nossos falsos amores nutridos. Na verdade, os evangelhos não deixam margem para a gente duvidar de quem é Jesus. Ele define exatamente quem era Jesus. Veja, por exemplo, João 1, verso 14, Jesus é chamado de o Deus encarnado. João 1, 41, Jesus é chamado de o Messias, o servo do Senhor em Isaías 53, o bom pastor em João 10, verso 11, a luz do mundo em João 8, 12, o pão da vida em João 6, 35, a porta das ovelhas em João 10, verso 7, o lírio dos vales em Cantares 2, 1,
a estrela da manhã, em Apocalipse 22:16, a ressurreição e a vida. Em João 11:25, ele é o caminho e a verdade. Em João 14, verso 6, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1:29, a pedra de esquina. Efésios 2, verso 20, a água viva. Em João 4, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 19, o Amém de Deus. Em Apocalipse 22:20, e o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 21, verso 16. A Bíblia deixa claro quem era Jesus, que tipo de pessoa que ele era. Na verdade, inventar uma pessoa como Jesus seria um milagre maior do que a própria vida que ele viveu. Por isso Jesus afirma em Atos 1:11 que ele não precisa de defesa, mas sim de testemunhas. Agora, quando a gente pensa na pessoa de Jesus, em que ele difere dos mestres que esse mundo já conheceu? Qual é a diferença de Jesus para todos os outros mestres? Por que o nome de Maomé, Confúcio, Buda, ele não ofende as pessoas, mas o nome de Jesus muitas vezes ofende? E por que ele levanta tanta oposição? Qual foi a diferença? A diferença é muito simples. Jesus declarou abertamente para as pessoas que ele era Deus. E nenhum outro mestre ou líder teve coragem de fazer essa afirmação. Que ele era Deus. Veja, por exemplo, se você tem a sua Bíblia, João 15:23, ele diz assim: quem não honra o Filho, não honra o Pai. Está se colocando aqui em igualdade com o Pai. Ele diz em João 14:9, quem vê a mim, vê ao Pai. Em João 10, verso 30, aqui é bem incisivo. Eu e o Pai somos um. Em João 15:23, aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Ou seja, Jesus nunca deixou dúvida de quem ele era. Ele afirmou isso abertamente, foi isso que causou furor aos líderes religiosos da época, aos fariseus e doutores da lei. E é isso que tem causado fúria a muitas pessoas. Queridos, e a pergunta é, essa alegação de Jesus é verdadeira ou é falsa? Como que eu tenho que aceitar ela? Ela seria verdadeira ou seria uma ilusão? O que Jesus é? Ele é apenas um bom mestre da moral? Ele é um mito? Ou ele é o próprio Deus? Olha só que interessante. Na verdade, algumas pessoas dizem, olha, Jesus ele não foi Deus e ele também não foi um mito, ele foi um bom homem, então siga o exemplo dele. Mas existe um homem que é um grande defensor aí da verdade, C.S. Lewis, não sei quantos já ouviram falar, ele é um antigo professor de uma universidade, a Universidade de Cambridge. Ele era um ex-agnóstico, não cria em Deus, mas foi convertido ao cristianismo. E ele desafia as pessoas que acreditam assim, Jesus deve ser considerado apenas um bom homem. Olha só o que ele diz. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. No mesmo grau que alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser louco, pode cuspir no seu rosto e matá-lo como a um demônio, como fizeram os fariseus, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com essa paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção, e não quis deixá-la. Não existe uma opção. Ou Jesus era o que dizia ser, ou Jesus era das duas uma. Ou um mentiroso, porque ele dizia uma coisa que era mentira, ou ele não sabia o que estava dizendo e não passava de um louco. E a gente tem que tomar uma decisão. Ele era Deus, ou duas opções, louco ou mentiroso. E se a gente analisar essas duas opções, vamos pensar um pouquinho nela. Se Jesus fosse falso, então, nós teríamos duas opções. Primeira delas, ele seria um mentiroso
e enganador. Mas deixa eu perguntar para vocês. A gente pode chamar Jesus de mentiroso e enganador? Olhando para a vida dele? Como a gente disse, Jesus se destaca pela sua integridade. Aquilo que ele falava, ele vivia na prática. O que ele dizia para as pessoas serem, Jesus era. E convenhamos, o que é mais fácil a gente fazer? A gente dizer para as pessoas, façam isso, façam aquilo, ou viver? O que é mais fácil? Dizer, né? Dizer é fácil, qualquer um diz. Mas fazer é só alguém verdadeiro. E Jesus foi a encarnação do que ele dizia. Jesus foi íntegro, ele vivia aquilo que pregava. Então, dizer que Jesus era um mentiroso não condiz com o tipo de vida que ele levou. Ou seja, a gente tem que descartar, Jesus não pode ser um mentiroso. Como pode um homem tão bom como Jesus mentir para as pessoas a vida toda, exatamente no ponto mais simples, mais elementar, quem ele era? Concorda comigo? Agora sobra uma opção. Então Jesus era um louco, porque dizer que é Deus é mais ou menos como eu dizer hoje que sou Napoleão Bonaparte. Vocês acreditam? O que vocês acham? Jesus combina com esse tipo de pessoa insana? Ele parece um insano? Teve um teólogo chamado Clark Pinnock, que ele diz o seguinte: o brilho e a profundidade de seus ensinos apenas sustentam o absoluto equilíbrio mental de Jesus. Pudéssemos nós ter sua sanidade. Quando a gente observa os ensinos de Jesus, aquilo que ele falou, a sua compostura, a maneira como ele viveu, o que ele falou nas suas conversas, as suas respostas, as suas aplicações, as suas histórias, certamente isso iria atrair Jesus se ele fosse um louco. Concorda comigo? Mas ao contrário disso, quando a gente olha para Jesus, a gente vê alguém que sabe o que está fazendo, em todos os momentos. Ou seja, não dá para a gente dizer que Jesus era louco e nem que ele era mentiroso. Só resta uma opção. E a opção é, Jesus foi verdadeiro no que disse. E se Jesus foi verdadeiro no que disse, ele era Deus em pessoa. O Deus, o próprio Filho de Deus encarnado, que veio a esse mundo para resgatar uma humanidade perdida. Olha só, a Bíblia nos deixa algumas provas da humanidade, da divindade de Jesus, entre muitas. Queria compartilhar só 5 para a gente encerrar. Por exemplo, a Bíblia mostra, e isso é uma prova, da diferença de Jesus ser um personagem sobrenatural, alguém incomum, o próprio Deus, a sua vida perfeita. Em João 8,46, Jesus disse: eu não conheço pecado. E quando a gente analisa a vida de Jesus, a gente não vê um defeito sequer na vida de Jesus. E isso a gente não pode dizer de nenhum outro ser humano. Você já viu alguém sem pecado? Alguém sem defeito? Não existe. Mas a Bíblia diz de Jesus, olha só, em Hebreus 7,26, nos convinha um sumo sacerdote puro, santo, imaculado, separado dos homens, feito mais alto do que os céus. Jesus foi perfeito em essência, não apenas nos atos, mas em essência. A escritora Ellen White diz o seguinte: Cristo é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Bom, Jesus Cristo foi afetado pelo pecado. Ele sentiu sono, ele sentiu dor, sentiu fome, mas ele não foi infectado pelo pecado. Ele veio em perfeição e permaneceu em perfeição. Diferente de todos os seres humanos, o que faz dele o quê? Único. E o que ele dizia. Outra evidência da divindade de Jesus vem do seu poder. A natureza obedecia a Jesus. Ele tinha as forças da natureza todas em suas mãos. O vento acalmava a ordem de Jesus. Os demônios eram expulsos e eles declaravam que Jesus era Deus. Adoravam a Deus. A gente vê isso acontecendo. E nenhum ser humano nessa terra teve esse controle sobre as forças da natureza. Jesus é único, especial, ele é Deus. Outra evidência, as profecias. Quando a gente analisa o Antigo Testamento,
nós vemos mais de 700 profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? Profetas que viveram antes de Jesus, e a maioria deles há 700 anos antes de Jesus nascer. Como, por exemplo, Isaías, Miqueias, Davi. E eles fizeram profecias a respeito de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer. Você tem várias, por exemplo, eu posso citar algumas aqui: Miqueias 5, verso 2, Isaías 53, Salmos 22, leia lá na sua Bíblia, profecias que apontam para Jesus. E um matemático chamado Harold Hartzler, ele fez um cálculo de probabilidade. Olha só o cálculo dele, ele queria saber quais eram as chances de todas as profecias messiânicas se cumprirem em uma pessoa. As chances. E sabe qual foi o resultado que ele chegou? Olha só, ele disse que as chances de todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprirem em uma pessoa é de 1 para a cada 100 quatrilhões de pessoas. Vocês sabem quantas pessoas já passaram pelo nosso mundo desde a época de Adão e Eva? A revista Super Interessante fez um cálculo assim, bem aproximado, né, ou longe, mas tentou. E eles chegaram à conclusão que, desde Adão e Eva, tomando como primeiros assim Adão e Eva, passaram no nosso mundo 107 bilhões de pessoas. Ou seja, se de 100 quatrilhões, então ainda a gente tem muito tempo para ter chance de uma pessoa se cumprir todas as profecias messiânicas. Ou seja, Jesus é sobrenatural, ele é diferente. A evidência de sua ressurreição e morte. O apóstolo Paulo, ele que era um inimigo da ressurreição, perseguia os cristãos. Depois de ter uma experiência, ele teve que declarar em 1 Coríntios 15, verso 8, e ele disse assim, ele apareceu para mim. O apóstolo Paulo, um inimigo de Jesus, viu Jesus, e por ele deu a vida. Várias pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, depois de Jesus ter ido ao céu, que viveram esse mundo, morreram, foram mortos como mártires, deram a sua vida pelo que viram. E só uma pessoa que viu faria isso. Jesus está vivo, e se você for a Jerusalém e for lá no túmulo onde Jesus for sepultado, você vai ver que o túmulo está vazio. E por último, a evidência de vidas transformadas. Qualquer cultura e educação desse mundo podem ajudar as pessoas a serem mais educadas, mas só o contato com Jesus pode devolver ao ser humano aquilo que ele perdeu por causa do pecado. Nos distanciamos de Deus, e Jesus é o único que pode nos devolver aquilo que nós perdemos, através de uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Só Ele pode fazer isso, essa transformação. Queridos, diante disso e de muitas outras coisas, a gente só tem que reconhecer. Quando Jesus fez a pergunta, que diz o povo aí que eu sou? E para os discípulos, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro concluiu, e a única conclusão que nós podemos chegar é essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Querido, se você crê nisso, se nós cremos nisso, o nosso relacionamento com Jesus não pode ser algo esporádico de apenas um momento. Se Ele realmente é o Filho de Deus, Ele pode fazer a mesma coisa que Ele fez no passado, na minha vida, hoje. Eu quero terminar fazendo um convite, mostrando um convite que Jesus fez para mim e para você. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, olha só que bonito esse convite. Mateus 11, versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29, olha que bonito. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus fala na primeira frase algo interessante: vinde a mim. Ele está convidando a gente. Você entendeu que Jesus Cristo é Deus? Vinde a mim.
todos os que estáis cansados e oprimidos. Isso não descreve um pouco da nossa vida? A gente anda por esse mundo e frequentemente a gente se sente cansado, oprimido, magoado pelas situações da vida, por pessoas, por amigos, por ocasiões, por coisas não muito boas que acontecem. Nós nos sentimos cansados e oprimidos. Eu já vi várias pessoas dizendo da vontade às vezes de sumir. Você já se sentiu assim, cansado, oprimido? Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que está se sentindo assim, cansado e oprimido. Olha o convite de Jesus: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Jesus quer dar a verdadeira paz para a gente. Jesus quer dar o remédio para esse sentimento que o mundo impõe sobre nós, que os nossos dias não deixam ninguém escapar. Jesus quer dar o remédio. Mas olha a maneira como ele quer dar o remédio. Você viu a segunda frase? Como que é a maneira? Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Aí ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Algumas pessoas pensam que jugo aqui é um peso. Será que Jesus está dizendo, ó, você quer ficar em paz? Toma o meu peso. Mas jugo é uma palavra do linguajar do povo do interior. Eu posso dizer porque eu nasci numa cidade de interior. E jugo as pessoas chamam no interior de canga. Você já viu essa palavra? O que é o jugo ou uma canga? Muitas pessoas, para arar a terra, eles usam os bois até hoje, um par de bois. E para que os bois eles mantenham uma linha reta, eles colocam então esse instrumento, esse jugo ou canga, que é uma madeira reta que tem 2 suportes para pescoço, e eles colocam sobre o pescoço do boi. E os bois então eles caminham juntos numa linha reta para arar a terra. Só que o povo do interior, eles conhecem, eles sabem, eles não podem colocar 2 bois novinhos. E seria o lógico, né? Mais força, mais vitalidade. Por que não coloca 2 bois novinhos? Porque eles são chucros ainda. E quando você coloca esse instrumento, eles esperneiam, eles querem sair, eles querem correr, e eles acabam sofrendo, apanhando, sofrendo na vida. Então o que eles fazem? Eles pegam um boi experiente, que sabe já fazer, que sabe o caminho, e aí colocam um boizinho chucro do lado. Porque se esse boizinho chucro quiser sair, o boi mais experiente, o que ele faz? Ele segura, né? E esse boizinho mais chucrinho vai aprendendo. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou esse boi manso e humilde, e a gente é esse boizinho chucro, que tenta ser feliz do nosso jeito, que tenta resolver os problemas do nosso jeito, que tenta soluções das nossas maneiras. E sabe o que acontece? Às vezes a gente demora para aprender, mas quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, qual é o resultado? Sofrimento. A gente geralmente quebra a cara. E Jesus está dizendo, olha, você quer ser feliz? Toma sobre vós o meu jugo, vem aqui comigo, vem do meu lado, seja meu parceiro, anda comigo. Jesus quer ter relacionamento comigo. Jesus quer estar do meu lado sempre, em cada momento. O convite dele é o seguinte: você entendeu? Eu sou Deus, eu desci do céu, me tornei um ser humano, tomei essa natureza para te mostrar que eu te amo e que posso resolver os problemas da tua vida e fazer muito mais. A nossa decisão é só uma. Não é ter Jesus como alguém que a gente recorre nos momentos difíceis, nos momentos complicados, mas como um parceiro, alguém que está do nosso lado sempre. Ter relacionamento com esse Deus. E eu queria fazer um convite nessa noite para você. Nós vamos ter uma música especial agora. E eu queria orar por você. Eu queria orar por mim também. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que venha com o coração apertado. Jesus está dizendo assim, ó: toma sobre vós o meu jugo. Dá um espacinho para mim trabalhar. E se tem alguém que está vindo pela primeira vez e gostaria de dizer assim: Senhor, eu entendi, o Senhor é Deus, eu quero ser teu parceiro, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero te conhecer melhor, eu quero te compreender melhor, eu quero aprender de ti, para mim não ficar por aí quebrando a cara sozinho. Eu quero ser teu parceiro. Se você tem esse desejo no coração, eu quero te convidar
porque não é fácil essa decisão. Quero convidar para você vir aqui à frente, para nós orarmos juntos e consagrarmos a nossa vida para uma nova semana que está começando. Mas se você é uma pessoa que já decidiu ser parceiro de Jesus, mas o tempo passou e de alguma forma você tentou seguir os teus caminhos, e a gente todos os dias tropeça, e você gostaria de renovar com Jesus essa decisão, eu convido você, vem aqui à frente também, dizendo para Jesus: eu não vou ficar aqui, eu sei que o Senhor conhece meu coração, mas eu quero mostrar que eu quero ser teu parceiro. Pode ser? Ouça essa música e conversa com Deus, e vem à frente para a gente orar junto. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor, abrigo podes encontrar, onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Amém? É isso aí. Deus quer ter mais do que momentos. Ele quer ser o nosso parceiro. E é ali que a gente tem o caminho certo. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor. São pessoas que vieram hoje no culto para ter um encontro contigo, para ouvir a tua voz, Senhor, não a voz de um ser humano. E nós louvamos o teu nome, porque quando abrimos a tua palavra, nós vemos um Deus que não é um Deus distante, não é um Deus que fica nos olhando, Senhor Deus, de um trono de ouro, mas é um Deus que despiu as suas vestimentas de glória e tomou as nossas sandálias.
que venham a essa terra se importar conosco, trabalhar, Senhor Deus, por nós, em nosso favor. Obrigado, Senhor. Nessa noite, a gente viu aqui na Tua palavra que o Senhor é um Deus que hoje também se preocupa conosco, porque o Senhor está vivo e quer, Senhor Deus, ser o nosso melhor amigo, o nosso parceiro de todos os momentos. Às vezes tentamos solucionar as coisas do nosso jeito, mas sempre, Senhor Deus, nos damos mal e sofremos por nossas próprias escolhas. Mas obrigado porque o Senhor já trilhou esse mundo, o Senhor já sabe como ele funciona, o Senhor sabe, Senhor Deus, o caminho da vitória. E obrigado porque nós só precisamos colocar o jugo sobre o nosso pescoço e estar contigo. Aqui está uma igreja em pé, porque quer dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser teu amigo. Aqui estão pessoas que vieram à frente, dizendo: Senhor, eu não quero ser só um observador, eu quero ser teu amigo, aprender do Senhor, continuar vindo à igreja, estudar mais a Bíblia, ter momentos todos os dias para ouvir a tua voz através da tua palavra e manter um relacionamento contigo. Alivia o fardo, transforma, dá, Senhor Deus, o remédio que cada um precisa nessa noite, e que eles possam sentir agora a bênção de Jesus, bênção do Senhor. Nos acompanha para a nossa casa, dá uma semana feliz e nos ajuda a ver a tua mão guiando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.